Super bem-vinda, Tabata. É um prazer imenso estarmos aqui. Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje com muito prazer a deputada federal Tabata Amaral. Tabata vai nos falar sobre educação, Congresso Nacional e o futuro do Brasil. Fácil, né? E lembrando que educação é um tema recorrente no PNBE. A gente acabou de fazer uma consulta às bases. Dando tempo, eu vou passar alguma coisa do que a gente propõe. O PNBE é uma entidade não corporativa, partidária, com 39 anos de existência, é um espaço de cidadania empresarial, com empresárias, empresários e empreendedores de todos os portes e de ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade, os agentes políticos, para construir um país socialmente justo, né, Mário? Economicamente forte, né, Percival? Inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente responsável. Para saber mais sobre nós, acesse o nosso site, www.pnbe.org.br, e siga o PNBE nas mídias sociais. Juntem-se a nós. Antes das instruções finais do PNBE, quero agradecer muito o Percival Maricato pelo espaço aqui, Percival, e toda a equipe também que está prestigiando, a Edna Queiroz pelo delicioso brunch que você fez, e lembrando que os dois são membros do PNBE. Nós vamos ter uma fala inicial da Tabata e depois teremos perguntas, respostas que devem ser feitas de forma bem objetiva na hora da inscrição. Vou passar para o Luiz, que vai apresentar a Tabata. Eu vou apresentar porque ninguém conhece, né? Então, eu vou ler tudinho aqui. Tabata Amaral é deputada federal pelo PSB de São Paulo em segundo mandato. Nasceu na Vila Missionária, na periferia de São Paulo, filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Defendeu o Brasil em Olimpíadas de Ciências mundo afora e graduou-se na Universidade de Harvard em Ciência Política e Astrofísica com bolsa integral. Eleita em 2018 com mais de 264 mil votos, foi reeleita em 2022 com mais de 337 mil. É autora do Pé de Meia, programa que reduziu em 43% o abandono escolar no ensino médio, e relatora do Marco Legal do Ensino Técnico. Presidiu a Comissão Especial do novo Plano Nacional de Educação, nós vamos querer saber bastante, que define as metas e o investimento da educação brasileira pela próxima década. É autora da Lei da Dignidade Menstrual e foi peça central na ampliação da licença paternidade no Brasil. Na reforma do imposto de renda, foi autora das emendas que criaram a correção anual da tabela e destinaram o excedente da taxação das altas rendas à redução de impostos sobre o consumo. Também é autora da Lei sobre Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas. Em 2024, candidatou-se à Prefeitura de São Paulo, obteve mais de 600 mil votos e foi a mulher mais votada no país nas eleições municipais. Então, Tabata, parabéns por tudo. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. Luiz, Fábio, Ana Rita, estava com saudades. Muito obrigada a vocês que vieram nessa manhã chuvosa, fria. Então, tivemos aí uma grande competição, mas vocês escolheram estar aqui. Obrigada mesmo, gente. Vou até me ater aqui a algumas notas, porque eu já tive a honra de estar nessa casa, inclusive, 2 anos atrás, mas com vocês muitas vezes, e talvez o tema que eu tenha mais dificuldade de ser sucinta seja o tema da educação. São mais de 15 anos de muita luta, em sala de aula, no ativismo, hoje como presidente da bancada da educação. Então, eu sempre brinco que é um perigo me botar para falar sobre isso. Mas eu queria, talvez, trazer 3 temas, não que eles falem do todo da educação, mas tem muito a ver, inclusive, com a introdução que você fez, Luiz, e que dizem muito de para onde que a gente está olhando mais enquanto bancada da educação no Congresso nesse ano. A gente pode falar de muitos outros temas, é só uma forma da gente começar a conversa. Eu acho que a primeira coisa tem um dado que tem tudo a ver com o pé de meia e que a gente poderia tê-lo como um ponto para começar essa conversa. Tem uma pesquisa do economista Paes de Barros, do INSPER, um pouquinho antiga, que ela mostrou, se eu não me engano, lá para 2014, algo assim, que o custo social, político, econômico
de um jovem não terminar o ensino médio no Brasil, na média, é de R$ 372 mil. Um jovem que não termina o ensino médio no Brasil, já naquela época, custava isso para a gente. Quando ele olhava para o tamanho da evasão escolar, a gente estava falando de 3% do PIB. E aí a gente pode começar uma série de questionamentos. Mas, Tabata, esse ensino médio que a gente tem, que a gente sabe que falta professor, que não prepara para a vida, não prepara para o mercado de trabalho, muitos jovens que saem sem saber o básico de português e matemática, e a resposta é sim. Esse ensino médio precário que a gente tem, mesmo dessa forma, ele sozinho consegue fazer com que o jovem, ao terminar o ensino médio, traga esse tanto de renda adicional para o nosso país. E falando da perspectiva daquele jovem, quando a gente compara dois grupos, na média, um grupo que não terminou o ensino médio e um grupo que terminou, o que terminou o ensino médio vive 3, 4 anos a mais, é mais produtivo, tem menos chance de ter uma doença grave e tem menos chance de ser preso. Eu trago esse estudo, que é bastante difundido para quem estuda educação do ponto de vista econômico, porque eu acho que ele nos ajuda a entender a urgência do tema da educação. A educação sofre de um grande mal de ser esse tema consensual, bem entre aspas. É lindo para colocar no discurso. Todo mundo diz que concorda, mas parece que não há ponto das pessoas quererem, de fato, cuidar do tema e fazer a gente avançar. Então, comecei dessa forma, porque não investir em educação tem um custo muito alto para aquele jovem, para aquela criança. Tem um custo muito alto para aquela geração. Mas só para estar claro para todo mundo que tem um custo muito alto para o nosso país. Então, é daí que a gente parte. Dado esse ponto, quando a gente olha para os desafios da educação, que são muitos, eu poderia escolher aqui falar sobre a formação ruim que nossos professores recebem, teórica, distante da sala de aula. Eu poderia escolher falar sobre o problema da alfabetização. Hoje, na cidade mais rica do país, mais da metade das crianças chegam no 3º aninho sem saber ler e escrever. Se fosse numa escola privada, os pais estavam tacando fogo. Mas não é, né? É com alunos de família pobre. Então, a gente tolera. Tem uma prefeitura que acha normal mais da metade das crianças não aprenderem a ler e escrever. E aí, gente, como talvez seria difícil a gente falar de cada um desses aspectos da educação, por que a escola em tempo integral, como que o ensino médio pode fazer mais sentido, como que o vestibular pode incentivar práticas pedagógicas melhores, eu escolhi falar de 3 temas que atravessam isso tudo e que tem a ver com a introdução e com a provocação que me foi feita. A primeira delas é a falta de direcionamento. Para onde é que vai a educação brasileira? São muitos problemas. Talvez a gente não consiga olhar para todos ao mesmo tempo, com a mesma energia. E aí entra a discussão do Plano Nacional de Educação. Então, vou propor que a gente converse um pouco sobre direcionamento, metas, mas também monitoramento e responsabilização. Lembrem do que eu falei, bonitinho, todo mundo concorda, quase que um clichê. Pouquíssimas pessoas fazendo algo a respeito para a nossa educação avançar. O segundo tema é de coordenação. A gente, talvez começando com o exemplo do SUS, que é mais comum para as pessoas, no SUS, que a gente tem um sistema que tenta dizer, olha, mais ou menos, simplificando, o município vai cuidar da atenção primária. São os agentes comunitários da saúde, é o postinho do bairro. O Estado vai olhar para questões mais complexas, são as cirurgias, por exemplo. E o federal, na teoria, vai olhar para o que é pesquisa, para o que é mais raro, para o que é mais difícil. Na educação, a gente, na teoria, tem uma divisão também. Prefeituras cuidam de creche e ensino fundamental, estados cuidam de ensino médio e a União, obviamente é uma aproximação, cuida de ensino superior. Mas, diferentemente da saúde, na educação não está tão claro para a gente quem é o responsável por cada coisa. Vou dar um exemplo bem concreto. Pandemia, não sei o quanto que vocês acompanharam, governo muito ruim, muito confuso, que foi o governo Bolsonaro na área da educação. Ninguém sabia dizer com certeza quem era o responsável por cancelar o Enem. Olha que coisa boba, simples, né? Secretários de educação estaduais diziam, não, somos nós, porque é a gente que cuida do ensino médio.
E aí o MEC, o INEP dizia, não, somos nós, porque é a gente que implementa o Enem. E aí os secretários municipais ficavam, e a gente? A gente não tem opinião sobre isso? Então, só dar um exemplo bem simples para dizer que faltava à educação brasileira uma coordenação maior. E aí entra a discussão do Sistema Nacional de Educação, que eu vou trazer aqui rapidamente para vocês. E aí o terceiro ponto, porque vocês já devem ter percebido que, mesmo escolhendo só 3 temas, são complexos, é a questão do mundo do trabalho. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é o lado de vocês também. Antes de presidir a bancada da educação, eu sempre me dediquei ao tema do ensino técnico, que talvez seja o patinho mais feio da educação brasileira. E aí já começo desmistificando algo. Falar de ensino técnico, priorizar ensino técnico, não é ser contra ensino superior. Não é despriorizar ensino superior. É entender que o ensino técnico é uma porta muito importante para os nossos jovens. E que fechar essa porta para eles, seja por razões ideológicas, de preconceito, ou porque a gente não quer investir em educação coletivamente, tem um custo muito alto para o nosso país. Então, sobre esses 3 temas que eu queria conversar. Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação e Ensino Técnico. Vindo para o PNE. Eu passei um ano, faz uns 4 meses que a gente encerrou esse ciclo, me dedicando à construção do Plano Nacional de Educação. Fui presidente desse tema lá na Câmara dos Deputados. E muita gente não sabe o que é o PNE, né? Mas as poucas pessoas que sabem, provavelmente ouviram falar do PNE como essa lei linda que não saiu do papel. Mais uma, né? O PNE, se a gente olha, tivemos o último valendo entre 2014 e 2024. São sempre planos decenais, de 10 anos. O último PNE, a maioria das metas que estavam ali desenhadas não foram cumpridas. E a gente sequer se deu muito conta disso, sabe? Ninguém foi responsabilizado. Numa empresa, se uma meta não é batida, a gente pelo menos aponta o culpado. Na educação brasileira, não. Mas mais grave do que isso, a gente não conseguiu sequer mensurar algumas das metas. A gente tem um senso de que elas não foram batidas. E é mais grave ainda, porque a gente não foi acompanhando ao longo do período. Colocamos metas para dali a 10 anos, e depois de 10 anos vamos ver o que aconteceu, quase nada. Então, quando eu fui convidada para presidir essa comissão, minha primeira reação foi recusar. E eu não sou de recusar a briga, não, tá? Tem confusão, eu estou metida. Mas foi muito porque eu via o PNE como uma discussão muito teórica, muito ideológica. E eu falei para o presidente Hugo Mota, eu não sou a melhor pessoa. Eu tenho pouca paciência para grandes embates teóricos, ideológicos, porque, para mim, a educação é uma coisa muito prática. Eu venho da sala de aula. E eu acho que o PNE move poucas coisas no país. E ele falou, não, beleza, entendo. Passou algumas horinhas, ele me ligou quase meia-noite. Então, vai tu mesmo. E aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assumi a presidência da Comissão Especial do PNE. E aí foi um combinado que eu falei, olha, então a gente vai fazer algo diferente. Tem um mandato para fazer isso? Tem. Então, vamos lá. Tivemos um relator excepcional, o deputado Moses Rodrigues, do Ceará, que fez um trabalho com a nossa comissão, primeiro de escuta. Seria muita arrogância achar que a gente iria sozinho estabelecer as metas, por exemplo, para a inclusão de alunos surdos na educação básica. Ou qual deveria ser o percentual de doutores na sociedade brasileira. O PNE é sobre tudo isso. A gente fala ali sobre superdotação, a gente fala sobre ensino técnico, a gente fala sobre alfabetização, sobre creche. Então, não dá para você achar que uma pessoa consegue fazer. A gente fez 27 seminários estaduais. Loucura total, porque esse Brasil é gigantesco. Mas a gente entendeu que tinha que ouvir. Esse foi o plano, essa foi a proposta, na verdade, que mais recebeu sugestões do público na história da democracia brasileira. Foram mais de 3.000 emendas só na primeira rodada. E depois mais de 1.500. Então, vocês imaginam o que é 27 seminários estaduais, um debate de mais de um ano, milhares de contribuições. Para quê? Para a gente entender quais deveriam ser as prioridades para a educação. E mais do que isso, é difícil desenhar uma meta que seja ousada, porque o Brasil precisa ser ousado quando fala de educação, mas que seja factível. Qual que era o nosso desejo? Bota 100% para tudo. 100% de inclusão de alunos com deficiência, 100% de alfabetização na idade certa. Só que uma meta que não é viável, por mais que ela seja desejável, ela não mobiliza.
Pelo contrário, ela desmobiliza. Então, essa foi a primeira camada do trabalho. E aí, enquanto esse debate coletivo estava acontecendo, eu me dediquei às coisas mais diferentonas. Que eu brinco lá na Câmara, até falam, lá vem a Tabata com as bizarrices dela. Que foi o quê? Vamos ter metas. Show! Mas a gente vai dar conta de monitorar essas metas? A gente vai estar medindo isso em tempo real? E na hora que a gente começar a medir, alguém vai ser responsabilizado? Vai ter alguma consequência? Na questão do monitorar, foi briga de cachorro grande. Porque muitas das coisas que a gente colocou como meta, como é que eu explico isso? Vou dar um exemplo bem concreto. A gente tem algumas metas voltadas para nível de aprendizagem em matemática, que é a pauta da minha vida. Sou formada em astrofísica e a gente faz um péssimo trabalho na área de exatas nesse país. E a gente começou a dizer, tem que medir, gente. Olha que absurdo. A gente não medir como está o nível de aprendizagem em matemática ao longo da educação básica. É a fórmula para dar errado. Demos um passo, colocamos matemática pela primeira vez no PNE. Só que aí chegamos num problema. A gente nunca consensuou entre a gente o que é o nível adequado de aprendizagem. Olha que loucura. As pessoas têm dificuldade de entender porque é muito rudimentar. Não tem um texto dizendo que para a gente dizer que um aluno aprendeu o que ele deveria em matemática no 2º ou no 5º ano, ele tem que saber frações, ele tem que saber equação de 1º grau. Não, a gente não consensuou isso. E aí começa uma briga. Da mesma forma que a gente não sabe quem é que cancela o Enem numa pandemia, a gente também não sabia quem é que vai dizer qual é o aprendizado adequado para aquele ano. E aí a gente, nesse período, acelerou uma outra discussão, que foi a do Sistema Nacional de Educação. Não vou falar tanto, senão essa fala não termina nunca, mas o SNE foi aprovado, virou lei, enquanto a gente debatia o Plano Nacional de Educação, e tinha que ser assim. E lá no Sistema Nacional de Educação, a gente dá um grande passo, que é o quê? A criação de comissões, simplificando, que vão reunir secretários de educação municipais, estaduais e o Ministério da Educação para definir esses parâmetros. Isso está acontecendo agora. O prazo é agora no 2º semestre. Quer dizer aqui, olha, gente, vocês definam para a gente o que é o mínimo adequado para matemática, para a educação digital, para a educação ambiental, para português e por aí vai. Por quê? Porque a gente, no PNE, a gente depende disso, porque a gente colocou como meta. Por exemplo, 50% dos alunos no nível mínimo adequado de aprendizagem em matemática em 5 anos. Dando aqui um exemplo para vocês. E aí, quando a gente colocou isso, que eu falei que foi a outra briga de cachorro grande, foi, a gente não tinha parâmetro, a gente não tinha meta. Obviamente, ninguém estava medindo isso. E aí a gente bateu lá, INEP, IBGE, vai dar um trabalho do cão. Mas vocês vão ter que começar a medir. E não é daqui 10 anos. Eu queria 1 ano, mas aí a gente tem que negociar também. A cada 2 anos, INEP, IBGE, MEC, vão ter que medir cada um desses indicadores, são mais de 50. Muitos dos quais a gente não tinha, nunca foram medidos. E detalhe, tem prazo para divulgar o resultado. Porque economistas da educação sabem que os dados da educação são liberados um ano e meio depois que a prova foi feita. Serve para nada. O aluno já está em outro ano, a rede fez algumas redes boas, Ceará, já fizeram suas avaliações, outras não fizeram, e tem anos eleitorais especialmente que os dados não são divulgados se eles são ruins. E a gente falou, acabou com isso. Agora o dado do ano anterior tem que sair até no máximo março do ano seguinte. Porque tem que ser bom para o gestor usar. Então, vou resumir aqui. Mas essa foi a nossa primeira batalha. Vocês viram o tanto de coisa que a gente teve que avançar. Por algo tão básico quanto um plano, uma meta, vai ser acompanhada a cada 2 anos. E aí, beleza, agora a gente vai saber. E a gente está avançando mesmo. Tudo isso já está em lei, já está sendo implementado. Só que aí vem a segunda questão. O que a gente faz, a partir do momento, ano que vem, que a gente vai saber como cada cidade brasileira, foi outra briga, tá? Não quero saber como é que está o Brasil, não, em inclusão de alunos com deficiência. Serve de nada para mim esse dado. Quero saber como é que está São Paulo, Mariporã, Ribeirão Preto, Rio Claro, porque é ali que a educação está acontecendo. Mas é a partir do momento que a gente sabe como cada cidade está indo e mais de 50 indicadores.
O que é que a gente faz? Tinha gente defendendo que o prefeito ia ser preso. Eu falei, não, aí também é demais. Não dá, não. Mas o que é o razoável, né? E aí foi o que a gente colocou. Cada prefeito, cada governador, ministro da Educação, presidente, secretários, vão ter que vir a público, pouco tempo depois que os dados estão públicos, e contar para a Câmara de Vereadores, para as assembleias, para os tribunais de conta, como está a educação da sua cidade e do seu estado. Vai ter que justificar porque não bateu aquela meta. E aí as câmaras, imprensa, tribunais de conta vão ter que se responsabilizar por isso. Mas a gente sabe que é pouco, tá? Porque ir mal em educação não tira voto de ninguém, hoje em dia. E aí a gente deu um outro passo, que foi mexer no dinheiro, mexer no bolso dos gestores. Foi um tema que eu já falei aqui, não sei se vocês vão se lembrar, mas que é uma inovação que lá em 2019 eu consegui trazer para o Fundeb, que é o financiamento da educação básica. Não vou abrir esse parênteses, mas hoje recebe mais dinheiro federal o prefeito ou a prefeita que melhora em português e matemática e reduz a desigualdade social e racial daquela rede, por meio do VAR. Foi uma inovação maluca na cabeça dos outros, que a gente trouxe em 19 e que está dando muito certo. Eu levei a mesma lógica para o Plano Nacional de Educação. Para acessar recurso novo, federal, por exemplo, para construir uma creche, o prefeito ou a prefeita tem que estar em dia com a sua gestão, com a sua governança educacional, avançando nas metas e diminuindo a desigualdade. Então, esse é um resumo do que a gente fez com o PNE. Poderia falar de muito mais coisa, mas tudo isso está acontecendo agora e eu vou me dedicar nos próximos anos, se Deus quiser, para garantir que isso vai sair realmente do papel e que a gente vai ter esse monitoramento e essa responsabilização. E lá na frente, talvez a gente descubra, pessoal, que as metas não foram as melhores que a gente desenhou. Mas a gente vai ter como saber. Porque pela primeira vez a gente vai começar a medir e a gente vai começar a acompanhar de fato. Então, tentei resumir aqui, e a gente pode falar mais, sobre Plano Nacional de Educação, SNE, foi o nosso foco nos últimos 2 anos. E aí, só para não me alongar demais, queria falar só um pouquinho sobre o marco legal do ensino técnico. Eu vim aqui conversar com vocês, em outro local, sobre esse marco, quando a gente estava na batalha para aprovar ele ainda. Como eu falei, patinho feio da educação, tem uma visão um pouco mais à esquerda, de que você não pode falar de ensino técnico, o foco tem que ser ensino superior, e tem uma visão mais à direita, que a gente só quer gastar dinheiro, e que a educação já tem dinheiro demais. E as duas visões são rasas, falsas e pouco produtivas. Pois bem, depois de 4 anos de muita luta, o marco legal do ensino técnico virou lei. Só relembrando, para quem estava nas outras conversas, o que esse marco faz? Primeira coisa, cria uma avaliação. A educação técnica é tão patinho feio da educação brasileira que é a única modalidade que a gente não avalia. A gente tem avaliação para a primeira infância, a gente avalia 2º ano, 5º ano, 9º ano, a gente tem avaliação para o 3º ano do ensino médio, a gente avalia cursos de graduação e pós-graduação. Mas a gente não avalia ensino técnico. A gente tem o Enem, que é uma avaliação bem ruim para a qualidade de um ensino técnico. E essa foi a primeira coisa que a gente colocou na lei, tem que criar uma avaliação. Eu preciso saber qual é o estado que está fazendo melhor. A rede privada é melhor do que a rede pública? Não sei. Emprega mais? Gera mais empreendedorismo? Não sei. A gente vai começar a saber, primeira coisa. Segunda coisa, aproveitamento de créditos. Eu acredito tanto que o ensino técnico e o ensino superior são políticas complementares, que a gente colocou na lei, depois de comprar algumas brigas, que quem tem formação técnica tem o direito de poder reaproveitar os seus créditos. E aí eu tenho uma experiência dentro de casa. Meu irmão fez o ensino básico todo na escola pública, teve muita dificuldade de passar no vestibular, nunca teve uma aula de química no ensino médio, mas meu irmão pôde fazer 2 cursos técnicos, que foram fundamentais para ele. E quando ele foi para o ensino superior público, na mesma área de formação dele, que era sistemas de informação, ele teve que fazer tudo do zero. E ele sempre diz, olha, teve muita coisa que eu aprendi melhor no ensino técnico. E aí, por que a gente faz um jovem periférico, que tem uma urgência de trabalhar, por razões muito práticas, ter que passar 5 anos no ensino superior público, vendo coisas que ele já aprendeu, quando ele poderia estar aprendendo coisas novas? Por puro preconceito. Porque a gente acha que o ensino superior é moralmente superior ao ensino técnico. Outra briga que a gente comprou
precisa ter esse reaproveitamento. Terceira briga, mais complexa ainda. Eu não sou contra diplomas, mas diplomas vão ficar obsoletos em breve. A gente goste ou não dessa notícia. Gente, olha para essa revolução tecnológica. O tanto de emprego que surge e desaparece dentro da vida de uma pessoa. Esse modelo da gente ficar 5 anos numa faculdade e nunca mais voltar a estudar, ele vai acabar. Porque a gente vai ter que voltar a estudar com muito mais frequência. E talvez a gente tenha que aprender a lidar com cursos mais curtos, ao longo de uma vida inteira. Quando a gente olha para a Ásia, e a gente olha numa tradução mais ou menos, eles têm escolas grisalhas, escolas cinzas, pratas, que são o quê? Escolas voltadas para a população idosa, que quer estar em sala de aula aprendendo, se reciclando. Então, qual foi uma pequena batalha que a gente conseguiu avançar com o marco do ensino técnico? Os diplomas seguem valendo. Mas não é justo um jovem não ter acesso a uma certificação do que ele aprendeu até ali. Hoje, isso é a história do jovem de escola pública que faz FIES. Vai lá, se mata, paga, faz 4 anos. Falta 1 semestre para o jovem se formar. Sai de mãos abanando. Como se não tivesse aprendido nada. De novo, não estou acabando com o diploma. Mas por que aquele jovem não pode receber um certificado do MEC que mostre tudo que ele já aprendeu e que ele vai poder reaproveitar ou colocar num currículo depois? Enfim, fomos tentando trazer uma visão mais moderna para o ensino técnico. E talvez uma última coisinha para comentar, jovem aprendiz. Até então, o jovem de escola pública que fazia ensino médio, técnico integrado ao médio, quando ele ia ser jovem aprendiz numa empresa, ele tinha que buscar um outro curso fora, pago pela empresa, numa instituição, para ele poder ser jovem aprendiz. Isso é a gente não acreditar na educação pública. Vejam que maluquice, um jovem que faz o médio integrado ao técnico, que é mais pesado em carga horária, ele trabalha porque ele precisa, e ele tem que fazer um outro curso longe, porque a gente não entende que o curso que ele recebe na escola é suficiente. E aí foi uma outra briga. O jovem que faz ensino técnico, ele poder ser jovem aprendiz e o que ele aprende na escola valer. Então, é claro que eu estou simplificando, é um marco bem grande, mas foram 4 anos comprando algumas brigas e o marco virou lei. E aí ele entrou numa fase de implementação de 2 anos, que terminou em agosto de 2025. E aí a gente pressionou muito o MEC. Mas aqui eu preciso ser bem honesta, muito pouco foi feito, quase nada. A avaliação ainda não foi feita, essa validação de créditos ainda não está acontecendo, a questão da certificação também não. Então, agora, enquanto presidente da bancada da educação, eu entrei num outro momento, que é falar, olha, aqui não tem ideologia, aqui não tem visão de mundo, aqui tem uma lei, que foi aprovada por Câmara e Senado, e precisa ser implementada. Então, quando eu digo que, até pensando na agenda legislativa desse ano e do próximo, eu estou vendo a nossa bancada num lugar menos de aprovar novas leis, que precisamos, mas o Brasil já tem bastante delas, mas mais num lugar de começar a cuidar da implementação e da fiscalização de 3 coisas muito importantes que a gente levou muitos anos para tirar do papel. Em resumo, o nosso Sistema Nacional de Educação, o SUS para a gente que é da educação, o nosso Plano Nacional de Educação, que agora vai nos levar até 2035, e o nosso marco legal do ensino técnico. Gente, eu poderia falar de muitas outras coisas aqui, mas aí vocês iam perder o almoço, o dia de vocês, a coisa não ia ser boa. Então, vou ficando por aqui. Obrigada por toparem falar de educação numa segunda-feira de manhã, e estou à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Muito obrigada. Antes de passar para todo mundo, conta um pouquinho para a gente como funciona essa frente parlamentar mista, bancada, porque é super relevante. São 200 membros, se não me engano, não é isso? Vocês provavelmente já ouviram falar de outras bancadas que são mais endinheiradas. A bancada do agro tem muito recurso. A bancada evangélica é bastante articulada. Enfim, dentre outras. E eu trago essas não por questões ideológicas, mas porque é um exemplo que eu brinco assim, eu só vou parar no dia que a nossa bancada tiver a força dessas duas. Como funcionam bancadas?
A primeira coisa é que são organizações suprapartidárias. Então, é muito comum numa bancada você ter parlamentares, como a gente tem no nosso, do PSOL ao PL. Porque é uma pauta que mobiliza várias pessoas, independentes de esquerda e direita. Como que as bancadas se organizam? Como não são, diferentemente de partidos políticos, que têm financiamento, enfim, que têm estrutura, as bancadas precisam buscar apoio financeiro. E aí tem bancadas que se organizam com lobbies muito escusos, acho que é importante ser sincera, e que nunca são transparentes sobre quem financia suas campanhas. Campanhas do tipo, somos contra esse projeto, queremos aprovar esse projeto. Então, por exemplo, a bancada das bets é muito poderosa hoje no Congresso. Eu tenho uma grande batalha pelo fim da publicidade das bets. Inclusive, sou hoje... Então, estamos juntos nessa. Estou sendo processada por pessoas ligadas a bets por conta desse trabalho. E é muito ruim você atuar contra um grupo que não é transparente. A gente não tem transparência de quais deputados estão lá. A gente tem denúncias não só que eles financiam a pauta, mas que financiam a campanha política desses parlamentares. Então, esse é um modelo muito ruim. E aí, como que a gente faz? Se a gente está numa causa que é nobre, que não mobiliza grandes interesses, porque, e acho que é importante deixar isso claro, a gente tem bancadas da educação ligadas ao setor privado, e não tem nada de errado com isso, mas a nossa bancada da educação é voltada para o setor público, e a gente acha que é importante travar essa linha, porque são interesses que podem convergir, mas que às vezes podem divergir. Então, como você financia uma bancada da educação pública? Porque aluno não tem dinheiro, aluno não faz lobby. Então, a forma como a gente se organizou a gente montou uma organização formal, a gente montou um conselho que vai ter ali desde sindicatos de professores, organizações de estudantes, organizações da sociedade civil. Então, por exemplo, Todos pela Educação faz parte do nosso conselho, a UBS faz parte do nosso conselho, os conselhos de secretários de educação fazem parte do nosso conselho. É um grupo bem diverso mesmo, é bem legal. E aí a gente é bem transparente. Então, quando vai fazer um evento, são essas organizações que aportam com recurso. Só que a diferença é que a gente tem um estatuto, a gente tem um site, a gente diz quem faz parte e a gente é transparente quanto a esse financiamento também. Então, é claro que a gente não tem o poder de influência dessas outras bancadas, a das Big Techs, a das bets, a do agro e por aí vai, mas das bancadas voltadas para interesses mais públicos, a gente é a mais articulada. E tanto que, nesses meus 7 anos e meio no Congresso, a gente só perdeu uma votação no plenário, que foi a do homeschooling. A gente perdeu na Câmara e a gente ganhou no Senado. Mas, inclusive, a nossa bancada já enfrentou o Ministério da Educação, no governo Lula. O MEC tentou, se articulou com a Fazenda para colocar o Fundeb dentro do teto de gastos. E é um debate mais complexo, mas, para mim, era muito evidente que essa era uma manobra para que os recursos da educação pudessem virar emendas parlamentares e outras coisas. E a gente enfrentou o Centrão, enfrentou a esquerda, a direita, enfrentou o MEC, e a gente venceu no voto. Então, como que a gente se mobiliza? Campanhas de rede social, campanhas na imprensa. A gente, modéstia à parte, é bom de mobilizar a sociedade para pautar as coisas. A gente leva muito tempo, diferentemente das outras bancadas que conseguem colocar um projeto em pauta da noite para o dia. 4 anos para aprovar o PED-6, 4 anos para aprovar o marco do ensino técnico. A gente quase perdeu essa do homeschooling, mas porque a gente depende dessa mobilização de fora para dentro. Campanhas em rede social, campanha em imprensa. Então, a gente vem conseguindo crescer, mas é um trabalho mais lento. Bom dia, eu sou Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta. Já tivemos em algumas conversas sobre a educação midiática, no qual tem até... você tem um projeto de lei que cria, né, a Semana Nacional da Educação Midiática, mas eu queria primeiro te cumprimentar, né, por esses anos todos de luta pela educação e também pela forma tão até fácil de entender as batalhas que você compra, né, e como são importantes da gente, de fato, apoiar e seguir em frente. A minha pergunta vai mais na linha do futuro mesmo, né, de quais são os próximos passos para a Tabata e o que a gente pode esperar do ano que vem, assim que você for eleita de novo. Obrigada. Eu quero saber se você já pensou ou discutiram de fazer uma educação técnica regional,
em função das possibilidades locais, que te permite de ir desde o iniciante até o engenheiro superior em vários aspectos. Se pega uma zona rural, precisa aprender a base da agricultura e subir até ser que é engenheiro agrônomo, que permite para você juntar essas empresas que atuam nessa região e permitir às jovens de ter estágio e tudo que você pensa nessa região também. Agora, sobre o objetivo. O objetivo, eles têm primeiro que ser claros. Segundo, mensuráveis. Terceiro, que eles têm, durante o período, passagem por controle, por saber cada ano onde estamos, como estamos, se estamos errados, se tem que rever, enfim, tudo isso. Parabéns pela exposição aí, mas eu senti falta de algumas coisas. Eu tenho duas perguntas. Você apontou os problemas e não falou das qualidades, vamos dizer assim, dos pontos positivos que já existem, que já alcançamos. Por exemplo, eu diria que antes da dificuldade do ensino de qualidade no ensino médio e no superior, hoje em dia tem-se uma consciência da importância de alfabetizar a criança e prepará-la dos 0 aos 4 anos. Foco a criança vai ter condições de se desenvolver se ela estiver preparada, se tiver esse background até os 4 anos. Senão ela vai sofrer de distúrbios futuros de aprendizado. E a outra questão que eu levanto, eu não sei como, você não mencionou Renato Feder, que fez um trabalho de educação no estado do Paraná maravilhoso. O Tarcísio trouxe ele para São Paulo e está implantando um sistema que você colocou que gostaria de ter, mas já existe em São Paulo a informatização de todas as escolas públicas de São Paulo. Ele acompanha escola por escola, professor por professor, em sala de aula. Ele tem um acompanhamento online desse. Então já existe isso, uma coisa que você disse que gostaria de ter. Pelo menos em São Paulo eu sei que tem, e no Paraná ele conseguiu fazer também. São meus 2 pontos que eu gostaria de levantar. Patrícia, ela já teve que... Ah, não, está aqui ainda. Obrigada pelas contribuições do Palavra Aberta. Vocês estão sempre nas audiências, nas construções com a gente. Como você sabe, educação midiática, de forma mais ampla, é um tema que a gente vai começar a acompanhar. Então, nessa discussão de PNE e SNE, é uma coisa que vai ser determinada no âmbito do Sistema Nacional de Educação, o que a gente tem que buscar, e é uma coisa que a gente tem que começar a monitorar. Próximos passos, e aí falando não só de educação, eu tenho muita preocupação com a qualidade do nosso Congresso. E aqui, gente, valeria uma outra conversa de 5 horas. De um lado, mas acho que não, enfim, vocês estão acompanhando também, um Congresso que, mesmo em ano eleitoral, vem formando maioria para votar fundo eleitoral, aumento do número de deputados, salário de deputado, projeto para blindar parlamentar de investigação, e a gente se preocupa, mas essas pessoas não estão preocupadas com a eleição, não se preocupam com a reputação. Eu, pelo menos, me lembro de uma época em que a pessoa mais desonesta se preocupava com a sua reputação, pelo menos. E a gente podia usar isso para pressioná-la. E, de forma muito sucinta, tem algumas razões pelas quais o Congresso não está se preocupando de estar tão distante da população. E elas passam por financiamento. Eu sempre votei contra o aumento do fundo eleitoral. Só que o fundo eleitoral ficou pequeno, diante de 2 formas de financiamento que a gente sequer está debatendo. Uma delas é a entrada do crime organizado, do PCC, no financiamento de campanhas eleitorais. Eu vivi isso muito de perto aqui na campanha à Prefeitura de São Paulo. Já tem alguns anos que a gente tem vereadores que são financiados e representam o PCC na Câmara de Vereadores, mas é recente o que a gente tem hoje de deputados e senadores diretamente ligados ao PCC. E o tanto de dinheiro que o crime está colocando nas campanhas, gente, isso vale uma conversa séria, aprofundada, porque a gente tem dificuldade até de levar para a imprensa esse tema. E o segundo tema é a emenda parlamentar. A gente tem hoje mais de 50 bilhões de reais do orçamento federal, nossos impostos,
sendo direcionados individualmente por parlamentares. Isso tem um grande desvio de função. O recurso que iria para financiar, por exemplo, grandes campanhas voltadas para a saúde básica, atenção primária, hoje estão indo para superfaturar o hospital que é ligado a um deputado. Mas, mais do que isso, denúncias crescentes de desvio de recurso público. A questão do Dark Horse, do filme do Bolsonaro, eu fui a primeira pessoa que denunciou e levou ao STF, e por uma razão muito específica. Não sei se isso ficou claro, mas uma das denúncias é de que emendas parlamentares foram desviadas para financiar a campanha eleitoral e o filme. E eu sou a principal pessoa que está lá questionando o STF e levando denúncias de desvio de emenda. Então, só para vocês terem uma leitura, tem, de acordo com o que a gente sabe, o que a gente ouve, um único parlamentar destinou 900 milhões de reais em emendas em um único ano. Não é difícil entender o quanto que isso reforça esse centrão, essa parcela corrupta, voltar ao Congresso esse ano. Então, hoje eu acho que o Congresso é tão mais importante do que o presidente da República. Vejo esse Congresso pouco preocupado com a própria eleição, porque está com muito dinheiro para fazer campanha. Então, do outro lado, a gente tem que pensar como é que eu faço as pessoas olharem para o Congresso. São 6 votos esse ano. Presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal, senador 1 e senador 2. O brasileiro, normalmente, já é um voto que ele não está nem aí. É assim, pega o papelzinho na rua, vê na véspera. 3 semanas depois, você pergunta, ninguém lembra em quem votou, ou a maioria em quem votou para deputado federal. Então, você fala assim, Tabata, qual é a sua preocupação para o Brasil agora? Congresso. Tanto ou mais do que a presidência da República. E aí, como é que a gente faz para chamar atenção? Quebra a cabeça todo dia sobre isso. E, por outro lado, convencer gente séria e honesta a disputar a eleição. Porque o custo pessoal é altíssimo. Então, nos últimos 2 anos, eu fiquei muito focada em trazer gente boa. E aí, claro, numa missão mais partidária. Filiamos Simone Tebet, que eu sei que teve com vocês também. Filiamos Marina Elô, Marina Bragante, Ricardo Galvão, que é esse foco de eu preciso das melhores pessoas. Os doidos que ainda topam ser candidato. Então, meu foco, sou pré-candidata a deputada federal, mas mais do que isso, é que a gente consiga dobrar a nossa bancada lá no Congresso. Porque está muito... Enfim, vocês já entenderam. Então, poderia também falar por horas, Patrícia, mas acho que é uma contribuição. Sobre a pergunta do Silvan, eu concordo absurdamente com você, e eu não mencionei, mas é uma das previsões do Marco Legal do Ensino Técnico. É uma revisão dos catálogos nacionais de cursos, tanto de ensino técnico quanto de educação superior, e um mandato que a gente colocou na lei, de que a revisão desses catálogos seja feita ouvindo a iniciativa privada local. É loucura pensar em ensino técnico do gabinete em Brasília. Por isso, a minha ênfase em dizer o MEC está 1 ano atrasado na implementação da política nacional, e a gente não é um tema muito charmoso, que viraliza, mas a gente precisa pressionar, então concordo demais com você, e concordo em absoluto com a definição de meta, objetivo, foi o que a gente tentou levar para o PNE de uma forma inédita. E é claro, toda vez que você faz uma coisa pela primeira vez, tem ajuste, mas está feito e a gente vai aprender agora. Sobre a pergunta do Olavo, concordo com você, tivemos grandes avanços na educação nos últimos anos. Eu acho que eu sou um exemplo pessoal disso. Alguns anos atrás, seria loucura pensar na filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus indo estudar fora, porque políticas públicas educacionais permitiram isso. Mas é porque a gente é ansioso e a gente quer mais. Então, concordo, grandes avanços na importância da primeira infância. Estamos avançando, mas avançamos muito nessa conscientização do foco da alfabetização, da importância da ensino integral também. Acho que começamos a avançar na questão do ensino técnico, e esses consensos são muito importantes. Mas é porque a gente quer mais e quer mais rápido. Sobre o secretário Renato Feder, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da sua. E eu tenho muita interlocução com ele, e de forma muito respeitosa. Concordo que hoje a Secretaria Estadual tem os dados de frequência, de resultado, muito mais na mão do que qualquer pessoa teve. Mas o que a gente está propondo no PNE é um pouco diferente, porque vem com responsabilização. Essa é uma coisa que a gente não tem ainda em nenhuma secretaria. E aí, ao mesmo tempo que eu acho que ele trouxe um grande avanço na gestão dos dados, ele fez uma aposta que eu acho que não foi a melhor,
que é muito criticada pelas redes, pelos alunos, mas que os resultados começam a mostrar. Plataforma não substitui professor. E eu estou em sala de aula toda semana, faz parte do meu trabalho, sempre conversando com os adolescentes em escolas. E o que eu mais recebo no meu WhatsApp são vídeos, eu consigo imaginar vários agora, de um vídeo passando na tela e os alunos dormindo na carteira. Não é isso que eu sonho para a educação do estado mais rico do nosso país. O foco que se deu em educação online, em plataforma, em atividade fora de sala de aula, veio sem um cuidado do que acontece no momento mais importante, que é o momento com o professor. A gente continua tendo problemas de falta de professores, de desmotivação desses professores, e o fato de São Paulo ter caído em alguns rankings, como caiu nas últimas avaliações, para mim, decorre, em certa forma, dessa aposta apenas em plataformas. São Paulo aumentou o número de escolas PEI, em tempo integral, mas isso não veio com investimento em cultura, em laboratório, em salas de informática. Então, tem coisas que demoram tempo para fazer. Demora você mudar a cultura dos professores, você voltar a motivá-los. Demora você trazer uma aula de artes, uma aula de teatro, um basquete para a sala de aula. Mas são esses modelos que a gente viu no Espírito Santo, em Pernambuco, em Goiás, que realmente faz a gente avançar no ensino médio. Então, por mais que eu reconheça avanços, eu discordo da principal aposta que está sendo feita aqui em São Paulo. Mas a política é para isso, é para a gente também disputar teses, né? Eu tenho 4 observações rápidas. A primeira é a seguinte: nós precisamos de um plano de longo prazo. 10 anos não é um longo prazo. Se a gente considera o que o Olavo falou, nós temos 17 anos pela frente, para depois ir para a faculdade, né? Desde a creche, primário, secundário, etc. Então, são 17 anos, de modo que qualquer plano tem que ser de 20 anos, senão não vai funcionar. Né? E com metas claras. Quando nós discutimos aqui no PNBE, há muitos anos atrás, um projeto para 2022, para os 200 anos de independência, nós fixamos como meta que, quando chegasse em 2022, todas as crianças tinham que ter 14 anos de escolaridade. Não aconteceu, e hoje não são mais 14, né? Aumentou-se a quantidade. Então, eu acho que, como fizeram a Coreia e outros países, precisa pensar em 20 anos, né? E estabelecer metas intermediárias, senão o pessoal não cumpre mesmo. Né? Uma segunda observação que eu queria fazer com você é que o ensino técnico, as pessoas aqui não têm muita informação, mas o ensino técnico representa entre 40% e 60% dos países europeus. Né? E isso não é divulgado. Né? É muito pouco divulgado, eu diria. Né? A terceira observação que eu queria fazer é o seguinte, que é em relação aos professores temporários. Né? O governo federal fixa determinadas obrigações e a prefeitura não tem um fluxo constante de dinheiro do Fundeb. Se ela assume essas obrigações como permanentes, quando chegar a hora, ela não tem dinheiro para pagar. Então, o que a prefeitura faz? Ela contrata professor temporário, que aí pode dispensar. Né? Certamente não é uma boa solução. E uma última observação que eu faço para você é em relação à minha experiência pessoal. Eu fui professor de Química, e uma experiência que eu tive, eu comecei a dar aula na faculdade. Depois do 3º ano, você podia dar aula de Química. E eu acho que isso ajuda muito na Química, na Matemática, na Física, porque é onde faltam professores de mais qualidade. E os estudantes poderiam fazer essas aulas se não fosse objeção sindical contra a presença de gente não formada. Né? Esse bacharelismo atrapalha o Brasil. É isso aí. Bom, em primeiro lugar, bem rapidamente, eu queria dizer que eu acompanhei bem de perto, né, tanto a tramitação do SNE quanto do PNE especificamente. O SEMPEC tem a honra de compor o Conselho da Frente Parlamentar Mista. Né, e, bom, já faz mais de 50 anos que eu acompanho o debate educacional e eu nunca vi um legislativo que
conseguiu trabalhar tanto e aprovar tantos projetos quanto essa legislação. E a bancada da educação tem um papel fundamental, e você também, então queria parabenizar por isso, né? Acho que temos um enorme desafio da implementação. Fico contente que agora o foco seja exatamente acompanhar a implementação. Mas tem uma questão que eu gostaria de trazer, ver como é que você vê a questão. Você mencionou logo no começo da sua fala, que é a formação inicial. Eu não sei, acho que foi pouco divulgado, mas nós acabamos de ter uma pesquisa, um exame feito pelo MEC, 60% dos nossos professores não têm condições e conhecimentos necessários, nem do conteúdo que ele ensina, e nem de didática e prática de ensino. Então, eu acho essa uma questão bastante fundamental. A gente sabe que a educação não tem bala de prata, mas sem uma formação inicial adequada, nós não vamos conseguir ir para frente. E é isso. Não, um pouco era na linha dela. Eu queria saber o que vocês pensaram em relação à formação e valorização dos professores, né? Porque esse é um gargalo muito grande, de fato, né? Aproveitando um pouco a questão do ensino técnico, até do ensino superior, a gente vê uma dissonância muito grande entre a estrutura produtiva que tem os municípios. Por exemplo, eu estou estudando no estado de São Paulo, né, e as escolas, as ETECs e as FATECs, que estão nos municípios. Então, você vê um município agrícola, onde não tem nenhum curso voltado às práticas mais modernas, de monitoramento da agricultura. Então, assim, essa dissonância entre o que o mercado de trabalho pede, né, a estrutura produtiva do município, e os cursos que estão sendo oferecidos, né, ETECs e também FATECs, superior, é bastante grande. Quer dizer, isso é importante também, né, fazer um olhar conjunto entre o ensino e o que o mercado pede. Acho que é isso. Obrigado, Maria Lúcia. Vou tentar ser rápida também. Sobre a pergunta do Mário, eu concordo 100%, Mário, mas eu não sou executivo. E essa é uma provocação que a gente tem que levar para eles. A gente tem esse sistema presidencialista, que nem é mais coalizão, porque não está formando coalizão nenhuma, que é bastante estranho, né? Em que o Congresso cada vez assume de forma irresponsável e individual o orçamento da União, sem ter as responsabilidades da União. Deputado ordenando quase 900 milhões de reais em emendas em um único ano, sem ser responsabilizado por isso, é de uma loucura que não se encontra em outras democracias. Então, eu concordo com você que o Brasil deveria ter planos de 50 anos, de 20 anos. E eu estive, inclusive, em Singapura recentemente. A gente se sente completamente humilhado. O presidente do país, todos os anos, faz uma fala para a nação de Singapura, prestando conta sobre o estado da educação. E aí a gente olha e fala, por que eles estão dando certo? E a gente tem tantos problemas ainda para resolver de tantos anos atrás. É só que, enquanto deputada federal, essa responsabilidade não está comigo. E o que a gente pode fazer enquanto Congresso é, de fato, revisar os planos do Executivo. Mas eu concordo 100% contigo. E essa também é uma das consequências ruins dessa polarização que a gente está vivendo. Não para dizer que os dois lados são a mesma coisa. Vocês sabem que eu sou sempre de ter a minha posição e explicar. Mas não se fala de projeto de país há alguns anos, né? E a gente vai para mais uma eleição sem falar de projeto de país, para mais uma eleição sem espaço para cobrar algo como isso, que eu concordo 100%. E aí, só reforçando a questão do ensino técnico, de fato, a gente tem 11% dos jovens brasileiros saindo do ensino médio com formação técnica. Na Europa, varia de 50% a 90%. E eu sempre falo, os europeus que estão errados e a gente que está certo. Mas tem uma pergunta para a gente, tem uma forma de responder. Toda pesquisa que a gente faz, mais da metade dos jovens brasileiros que estão no ensino médio hoje dizem: eu gostaria de ter formação técnica. Então, quem sabe mais? Os ideológicos que estão lá enchendo o saco ou o jovem que está em sala de aula demandando isso? Sobre professores temporários, o Mário sempre traz várias perguntas difíceis e eu tentando acelerar. Eu apresentei uma proposta legislativa junto com um grupo muito bacana da sociedade civil, que é o Movimento Pessoas à Frente, propondo um saneamento, uma regulação dessa questão de professores temporários,
Tem muita gente que contrata porque não tem previsão orçamentária, tem muita gente que contrata porque aquela vaga não vai fazer sentido dali a alguns anos, mas tem muita gente que contrata só porque é um trabalho mais precarizado mesmo, e com mais margem para falcatrua. Então, o que a gente está tentando fazer é racionalizar esse debate. É um projeto de lei que a gente apresentou recentemente, também vale um outro debate nosso aqui. Eu vou tentar... Tem uma pergunta que o Mário trouxe, que a Ana também, só reconhecer que o SEMPEC é um membro muito valioso da nossa bancada da educação. E que a Maria Lúcia também trouxe, que é a questão dos professores. E aí vou tentar endereçar. Algumas coisas que a gente viu em Singapura, e a que mais me chamou a atenção é a questão dos professores. Não é à toa que o país com a melhor educação pública do mundo acerte especialmente na questão dos professores. E aí ficam algumas provocações para a gente. Singapura é uma ilha, tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, se eu não me engano, tenham consciência disso, e enquanto a gente tem um modelo ultra descentralizado na educação brasileira, Singapura tem um modelo centralizado. Então, aqui a gente tem limitações para o MEC que eles não têm. Dito tudo isso, essas ressalvas todas, Singapura centraliza 100% a seleção e a formação dos professores, com grande foco para profissionais que estão no meio da carreira. Então, Singapura, ao invés de apostar no jovem que está se formando no ensino médio, aposta naquele profissional que já ganhou dinheiro, mas está buscando um propósito para a sua vida. E são assim que eles encontram boa parte dos professores na área de exatas. Então, é o engenheiro, é o técnico, enfim, é o agrônomo, que eles fazem uma seleção e falam, você tem muitas experiências, pedagógica nenhuma. É a gente que vai te ensinar como é que ensina. E assim, é fisicamente concentrado num lugar só. E aí, mais uma coisa que não compete ao Congresso. A gente colocou o que a gente gostaria de chegar e o que a gente vai monitorar. Mas, se eu tivesse um dia a oportunidade de estar no Ministério da Educação, essa seria a minha principal foco. Porque é uma briga que vale o mandato inteiro, viu? Que é o quê? E aí a gente tem que adaptar para o modelo brasileiro. Dado que a gente tem um modelo descentralizado, e eu não consigo impor que o prefeito de Piraporinha deixe que eu selecione e forme o professor dele, o modelo que eu defendo é um modelo de adesão. Que é o quê? Prefeito, é caro para você selecionar esse professor. E para você acessar recursos, tem que entregar resultado. Então, olha, deixa que eu, Ministério da Educação, vou conduzir uma seleção única. Aí é outra briga, né? Tanto para quem está se formando da faculdade, quanto para quem está no meio da carreira. E eu vou formar esse seu professor e professora. Não numa faculdade em Brasília, que é loucura num país desse tamanho, mas com polos descentralizados, que deixem muito claro qual é a formação que a gente acha que é a melhor. E aí você pode perguntar, mas Tabata, por que o prefeito iria abrir mão de escolher o professor que votou nele, por exemplo? Se a gente faz um modelo que dá resultado, e que tira o custo do prefeito da prefeita, eu realmente acho que pode dar certo. E quanto mais gente adere, quanto mais certo dá, mais prefeitos vão ter que fazer isso. Então, não existe bala de prata para a educação, mas é uma coisa que eu venho matutando. Com mais de 5 mil municípios, se a gente não tiver um modelo minimamente centralizado de seleção, formação e valorização docente, a gente vai continuar com alguns municípios que mandam muito bem e outros que mandam muito mal, e os alunos não têm a menor culpa de terem nascido em um lado ou no outro. E aí, talvez só para finalizar, já falei demais, sobre a pergunta da Maria Lúcia do mercado de trabalho, concordo 100%, é o que a gente está prevendo lá no marco do ensino técnico, mas aí também esbarra nesse lugar que a gente depende do executivo. Mas qual que é o chapéu do Congresso? É o de fiscalizador. Eu não posso obrigar o MEC a mudar o Enem. Eu aprovei uma lei para mudar o Enem, para que o Enem fosse mais adaptável aos itinerários, à formação técnica, o MEC vetou. E a gente não conseguiu derrubar o veto. Mas eu consigo cobrar o MEC de tudo aquilo que já é lei. E é por isso que a gente está tão focado em cobrar a implementação do plano, do sistema e também do marco do ensino técnico. A minha pergunta é sobre educação ambiental, que isso tem sido uma discussão muito adulta, estou falando povos originários, Amazônia, biomas, tudo, mas, assim, isso eu não estou vendo assim, na educação fundamental, porque é um momento que a gente cria valores, não é? Então, eu estou reduzindo, você entendeu o que eu quero falar? Ok.
Tabata, eu não sei se você vai pensar, talvez eu seja um desses ideológicos aí que você não gosta muito. Quando eu estudava direito, eu mesmo na grande briga do movimento estudantil contra o MEC e o ZEIDE. Os Estados Unidos queriam impor aqui e o ministro falava que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, o ensino técnico. Então o ensino teria 3 anos. Eu, em direito, não aprenderia a filosofia do direito constitucional ia ser reduzido. O engenheiro brasileiro ia aprender a adequar o carro americano à estrada brasileira. Era isso, enfim, uma visão de ensino técnico. Eu acho que ele seria bom que você se preocupasse também com a meritocracia, para que pessoas que nascem lá embaixo tenham o direito de fazer universidade e não fiquem parados no ensino médio. E também que isso seja uma passagem, que quem ensina o ensino técnico tem uma prioridade para passar na faculdade. Essa é uma. A segunda, o que vocês fizeram, então, na educação, de unir parlamentares conservadores e progressistas pela educação, queria saber se não era possível fazer isso no Congresso. O pessoal do bem, de direita ou de esquerda, ser contra o pessoal do mal, que a gente sabe quem é, que são esses que você está falando, porque realmente está havendo uma degradação moral incrível, né, inacreditável, e nós precisamos reagir com reação. Na sociedade também, mas também no Congresso. Obrigado. Bom, eu estive lá quando você fez o PNE, o debate na Leste também, você estava com a Sami, com outros políticos lá em cima, e tentei falar na bancada lá, mas era muita gente concorrendo, e como aqui, né, o tempo acabando, aí acabei não falando, mas eu gostaria de saber o que nós temos, se vocês pensarem em alguma coisa, por exemplo, pela infraestrutura da escola, que eu vi o nosso amigo Olavo falando da questão de portal, e isso funciona, o que a Tabata disse, realmente é verdade. Hoje a gente vai nas escolas e quando a gente tenta falar com os alunos lá, e o nosso projeto, basicamente, dá a palestra na escola e depois faz com que os alunos vão conhecer as faculdades, para eles verem o ambiente de faculdade, bem bacana, bem legal, e aí eles terem o interesse de continuar estudando, porque eles olham para aquela escola que mais parece um presídio, que ninguém fala nisso, mas as escolas hoje estão muito ruins. Eu visitei meu irmão em presídio, até o ano passado, quando ele estava preso, eu e meu irmão teve caminhos totalmente diferentes, de periferia, assim, morando em Itaquera, e visitava meu irmão sempre num dos presídios, e o que acontece? Escola hoje parece um presídio, e aí ninguém sabe porque o aluno não quer ficar lá. Então, eu acho que tinha que ter um trabalho, por exemplo, voltado para a gente conseguir melhorar o ambiente da escola, que a escola hoje tem gente que só fica na tranca lá do portão, tentando abrir e fechar o portão. Eu acho que esse mostrar um lado legal, bacana da educação, e não só deixar eles presos dentro dessa escola, a gente poderia trabalhar mais. Gostaria de saber se vocês, era o que eu ia propor, gostaria de saber se vocês falaram alguma coisa naquele dia na Leste sobre isso. E para o lado, agora a gente... Como se diz, toda regra tem sua exceção, né? Então, você levantou bem os problemas que nós temos, mas, curiosamente e surpreendentemente, do meu ponto de vista, no Nordeste tem um estado e uma escola, em especial, que eu não me lembro o nome, que é considerada a menor escola pública do Brasil. E esse exemplo não pode ser levado para as outras escolas, pelo Brasil a todo. Eu não vejo isso acontecer. Temos lá isso acontecendo e ninguém faz nada. Não se copia esse modelo. Eu tenho 1 minuto, né, pelo jeito. Sobre a pergunta da Gilce, sobre educação ambiental. 3, obrigada. Gilce, isso demanda uma conversa muito mais ampla, mas foi um dos cavalos de pau do PNE. Foi um dos temas que mais tentaram politizar, como se a gente trouxe um capítulo de educação ambiental pela primeira vez. Isso não é ideológico, isso tem a ver com as tragédias que a gente está vivendo no país, porque essa geração vai ter que lidar com os problemas que outras gerações criaram, e foi um tema que a gente tentou ao máximo despartidarizar, acho que essa é a melhor palavra, e a gente foi exitoso. Ficou, e foi uma batalha gigantesca. O que a gente traz no Plano Nacional de Educação? Na forma de objetivos que vão ser monitorados e vão gerar responsabilização. 3 coisas. Uma delas é a educação ambiental. A gente tem inúmeras leis que prevêem a educação ambiental nas escolas e ela não está acontecendo na maioria das redes. É uma coisa que a gente vai passar a monitorar de 2 em 2 anos. A segunda delas é a adaptação. Então, o quanto que aquela escola está, por exemplo, adaptada para climas extremos. Em algumas cidades, isso quer dizer conforto térmico, não ser um frio absurdo, em outras quer dizer não ser um calor extremo. É ar-condicionado, é ventilador.
Imagine vocês o que é aprender numa escola de lata que chega a 45 graus. Ninguém aprende. Então, é a segunda coisa que a gente vai monitorar. Em tempos de mudanças climáticas, aquela escola tem que ser minimamente adequada. E a terceira coisa é a escola ter um plano de adaptação para a comunidade escolar. Porque aí você começa a pensar dentro da escola. Tem que plantar mais árvores na escola para baixar a temperatura? A gente vai ter uma horta para olhar para a comunidade? Tem alguma rua aqui que alaga? A comunidade pode se unir para pressionar a prefeitura? Então, são os 3 que tem que ser simples também. A cidade que vai saber o que é melhor na Amazônia ou no Rio Grande do Sul. Não tem como a gente falar, faça isso. O que a gente fala, olha, são 3 objetivos. A gente tem que aprender sobre isso, os alunos, eles têm que estar preocupados com o entorno deles e tem que ser termicamente confortável. A forma que vocês vão fazer, sejam criativos, porque quando a gente começa a monitorar, a gente também vai aprender muita coisa com as redes. Então, só simplificando por conta do tempo mesmo. Sobre a fala do Percival, uma alegria lhe reencontrar. Jamais diria que não gosto de você, só para deixar muito claro. E acho que a visão sobre ensino técnico vem evoluindo muito, né? Quando a gente teve a primeira legislação no Brasil sobre ensino técnico, você lê o que estava escrito e é absurdo. Foi um ensino que foi criado e desenhado, traduzindo o que estava lá para classes mais baixas. E acho que a sociedade e a lei elas têm que se modernizar. A visão de ensino técnico que a gente defende hoje não é uma visão subalterna. É uma visão que amplia horizontes. E aí eu acho que tem 2 dados que respondem isso. Vamos comparar quem sai do ensino médio público com formação técnica e quem sai sem formação técnica. 3 dados. Quem tem formação técnica tem uma renda futura muito maior do que quem não tem. Tem muito mais chance de passar no vestibular. É o ponto que você trouxe. Não é para fechar a porta da faculdade, é só mais uma porta. E tem uma nota mais alta no Enem. E aí tem um dado que para mim é matador, é o que os jovens querem. O jovem sempre vai ser a melhor pessoa para dizer o que é melhor para ele ou para ela, não é a gente. Então, se eles estão pedindo ensino técnico, se eles estão indo melhor no Enem, tendo renda mais alta, inclusive ingressando mais no ensino superior, quem é a gente para dizer que isso não é o melhor para eles? Então, eu sou realmente uma grande defensora. E o planeta suporta essa questão técnica e produzir cada vez mais? Desculpa. Não, mas com certeza. Para enfrentar mudanças climáticas, para a gente não ser completamente atropelado pela revolução tecnológica por IA, vamos precisar de muitos mais técnicos do que a gente tem hoje. E até uma brincadeira com você. Não sei se é verdade, eu sou bem contra fake news, mas eu vi um dado que o Brasil é o país que mais tem faculdade de direito do mundo. Talvez a gente deveria ter um pouco mais de agrônomos e engenheiros, puxar a sardinha para o meu lado. Nada contra os advogados. Mas a gente precisa de bons técnicos. E de gente, técnico, tem uma visão muito assim, que a gente mudou mesmo. Um bom técnico começa com um salário médio de 4 ou 5 mil reais. Qual é o jovem de ensino médio que consegue acessar essa renda? Por isso que eu falo, o jovem sabe o que é melhor para ele. Dê a ele uma boa formação, dê a ele dinheiro. Ele vai saber o que é bom para o futuro dele, e a gente não tem que ter medo de falar de dinheiro, porque acho que pobre tem que ganhar dinheiro mesmo, e não tem nada de errado com isso. Sobre promover uma união maior, como eu falei, a nossa bancada é diversa, mas a gente não é majoritária no Congresso. A nossa força vem da mobilização que a gente faz nas ruas. O problema é esse centrão que está cada vez maior, extremistas, porque hoje ser extremista dá voto, viraliza, e tem pouca gente à esquerda e à direita pensando em política pública. Mas aí, né, a democracia nos dá uma oportunidade de tirar eles de lá a cada 4 anos. Sobre a pergunta do Fábio, foi uma coisa que a gente olhou no PNE, que é a questão da infraestrutura escolar. O dinheiro da educação é mal gerido, mas a gente... Obrigada. Tem escolas hoje que não têm saneamento básico, a gente tem escolas que não têm água potável, a gente tem escolas que não têm internet. Então, ainda falta investimento de infraestrutura. A gente tem cidade que não tem creche, a gente tem escola que não tem laboratório, que não tem biblioteca. Então, um trabalho complementar que a gente fez ao Plano Nacional de Educação foi a criação de um projeto de lei complementar, que está para ser votado agora, que reserva o recurso do pré-sal, que deveria ir para a educação, mas está sendo novamente atacado para financiar combustível e outras coisinhas mais, bem piores.
a gente faz um novo intento de falar, olha, esse recurso desde o começo tinha que ir para a educação. Porque não sei quando vocês estão acompanhando, mas as promessas do recurso do pré-sal começam a se concretizar agora. Levou mais tempo do que esperava. E a gente corre um risco desse dinheiro virar pó, mais uma vez. E não ser investido em coisas que deixam um legado. Então, a gente tentou amarrar nesse projeto. E aí, lembra que eu falei para vocês que vai receber recurso de infraestrutura o município que avançar no resultado? É desse recurso que eu estou falando. E a gente está agora num cavalo de pau para tentar aprovar esse projeto antes da eleição. E aí também vale uma outra conversa, porque sua pergunta é super importante, mas a resposta é que sim, e estou à disposição para a gente conversar mais, tá bom? Sobre a pergunta do Olavo, a primeira experiência profissional na educação que eu tive, que me fez querer trabalhar com educação, foi em Sobral. Quando eu era uma jovenzinha ainda e fui estagiar na Secretaria de Educação de Sobral. E Sobral, para mim, foi muito importante, porque me mostrou que é possível. É possível a gente ter uma escola pública de excelência, nível mundo. E hoje o Ceará concentra boa parte das melhores escolas públicas do país. E uma coisa, e na correria, eu cometi um grande erro, que foi não dar uma referência. Uma das grandes coisas que o Ceará fez foi, mudou a política da distribuição do ICMS para os municípios, e começou a dizer que iria receber mais recurso o município que melhorasse a sua educação. Porque a Secretaria de Estado do Ceará também não consegue forçar um município cearense a fazer o que ele ou ela acha que é bom. E a distribuição do ICMS foi a minha grande inspiração para, em 2019, alterar o Fundeb, o nosso novo Fundeb, e dizer que iria receber mais recurso o município que melhorasse na educação. E foi a minha grande inspiração para, no Plano Nacional de Educação, dizer que vai acessar mais recurso de infraestrutura a prefeitura que melhorar o resultado. Porque, de novo, a gente avançou muito mapeando as boas práticas. Mas eu não consigo virar para um prefeito do sul do país e falar, eu vou te esganar se você não melhorar a educação do seu município. O que eu consigo fazer do ponto de vista prático, para além de espalhar boas práticas, é dizer, se você não correr atrás das boas práticas, se você não se inspirar num Ceará da vida, você vai começar a perder recurso. Então, é uma aposta que eu estou fazendo por conhecer o modelo cearense. Eu geralmente faço a citação, foi mais na correria mesmo, e é uma coisa que está rendendo muito resultado. Porque tinha muito prefeito que simplesmente não sabia que era possível, que tinha coisa boa acontecendo, e a gente conseguiu trazer isso para o Fundeb e agora para o PNE e para o recurso de infraestrutura. Gente, eu com certeza já estourei o tempo, mas só queria agradecer muito rapidamente. Obrigada por acreditarem que vale a pena debater educação. Tem mais uma coisinha. Ah, tem? Então... Não, uma coisinha. Eu acho que duas coisas para pautar, inclusive, o que a gente pode fazer, né? Uma é assim, em relação à sociedade em si, quer dizer, o PNBS sempre está procurando fazer tudo o que pode, e a educação é sempre um foco, né? Agora, a sociedade, para defenderem as escolas dos seus filhos, quer dizer, as famílias e tudo. Então, a pergunta é se há alguma iniciativa, alguma coisa nesse sentido, algum conhecimento de algum caso legal. E a outra coisa em relação ao PNB em específico, nós tivemos a Priscila Cruz aqui recentemente, acho que um mês atrás, mais ou menos, né, Fábio? E ela nos colocou um desafio de colocar, assim como nós temos o prêmio PNB de Cidadania, fazer o prêmio PNB de Educação para premiar, meio na linha do que você está falando, para premiar os gestores públicos, prefeitos, governadores que chegam lá, que melhoram, e botar o dedo no nariz, como ela fala, de quem não fez. Até brinquei com ela de fazer o prêmio Lanterninha da Educação, quem sabe eles se mexem. O que você acha disso e alguma outra ideia para a gente? Você me permite só uma referência aqui à idade? Você falou um minuto, pelo menos, de escola cívico-militar. Meu Deus. Assim, aí é cruel, né, Percival? Um minuto. Eu vou tentar. Vou tentar acelerar. Concordo com a Priscila. A gente, semana passada, teve, inclusive, o Oscar da Educação, que a gente promoveu pela bancada da educação, para reconhecer, tem muita coisa boa acontecendo, e como a educação não viraliza, não dá voto, essas pessoas estão recebendo menos atenção do que elas deveriam, tanto as boas quanto as más. Então, concordo 100%, contem comigo. Sobre a questão das escolas cívico-militares, eu tenho uma discordância
assim, política do que levou a se criar escolas cívico-militares, mas elas não funcionam. E eu acho que o debate tem que ser sobre esse. São escolas mais caras, para quem não sabe, só que não entregaram nenhum resultado. Não tem nenhum estudo que mostre que escolas cívico-militares, apesar de serem mais caras, fazem com que esses alunos terminem mais o ensino médio, ou entrem mais no vestibular, ou qualquer outro objetivo que a gente concorde que é bom para a educação. E tem um outro modelo que é mais caro, mas que entrega muito resultado, que é a escola em tempo integral, que é você ter teatro, é você ter inglês, é você ter basquete na escola. Isso diminui a chance do jovem ser preso, aumenta a chance dele terminar a educação básica, dele tirar uma nota boa no Enem, ingressar no vestibular. Então, para um lado e para o outro, porque eu tenho grandes embates com a esquerda também, constantemente. Dinheiro público não é dinheiro da pessoa. Se quer fazer ideologia, você cria a sua escola. Você convence os pais a matricularem na sua escola. Escola pública tem que ser com base em evidências, porque todos nós estamos bancando. Então, essa, talvez assim, a minha discordância mais direta. E aí, em relação ao que a gente pode fazer, eu acho que são duas perguntas que eu me faço todos os dias que eu queria compartilhar com vocês. Então, é menos, Luiz, eu dizendo que tem que ser feito, mas eu pedindo para vocês, vamos pensar sobre. Uma delas é como é que a gente aumenta o custo de não se investir em educação. São Paulo caiu em alguns rankings importantes de educação. Tarcísio vai ser questionado sobre isso? E aqui não é uma fala partidária, porque você pode fazer o que você quiser com a educação que não gera custo político. Tem uma crítica muito grande a gente ter no estado mais rico do país aluno aprendendo com uma tela dentro da sala de aula. A gente não vai fazer nenhuma pergunta sobre isso? Então, de novo, e por favor, não me entendam mal, porque eu tenho muita... Que foi uma loucura. E vamos olhar para a Europa, né, que a gente gosta de olhar para a Europa. Alguns países europeus que tinham acabado com o material didático voltaram atrás. Não por ideologia, mas porque viram que não funciona. Colocar mais uma tela. A gente aprovou uma lei para tirar celular da escola. Nossos jovens perderam a capacidade de concentração. Colocar mais uma tela, do ponto de vista neurológico, é loucura. Não é ser ultrapassado. É a convivência. Então, gente, eu acho que a primeira pergunta é, para não me alongar demais, o que é que a gente vai fazer para aumentar o custo de não olhar para a educação? O prefeito de São Paulo fez com que a nossa cidade fosse a cidade que mais caísse no ranking de alfabetização das capitais brasileiras. Ele não perdeu um voto por conta disso. E aí não estou dizendo que ele não pode ir fazer diferente, mas assim, ninguém está nem questionando. E eu me pergunto, por que é que a gente não consegue fazer isso? A segunda pergunta é a questão do Congresso. E aqui, de novo, não é uma fala partidária, porque tem gente séria e honesta da esquerda à direita. Só que hoje, o voto vai para dois tipos de político. O cara do Centrão, que pegou dinheiro do PCC, que desviou em recurso de emenda, que está nadando em fundo eleitoral, ou o extremista, que nunca aprovou um projeto de lei, mas está toda semana viralizando na rede social. Como é que a gente vai fazer as pessoas se importarem com o voto do Congresso? Se eu tivesse a resposta para essas duas perguntas, eu seria a deputada mais votada do país. Como eu não tenho, eu faço as perguntas para vocês. Mas eu queria muito agradecer a vocês por terem me recebido mais uma vez. É sempre uma grande honra e vamos manter a esperança.